Olá, tudo bem? Muito obrigada porque você entrou mais uma vez no nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Nós solicitamos a você, se você achar interessante, se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com amigos, com pessoas do seu relacionamento. Você também pode clicar aí no sininho, dar o seu like. Nós agradecemos muito. O tema de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jonas, o fugitivo, um assunto interessante que foi muitas vezes contado em filmes, em desenhos animados para crianças. O assunto é realmente empolgante. Venha comigo no tema de hoje. A ordem divina veio a Jonas: levanta-te, vai a Nínive. Veio como uma ordem imperativa. E quando Deus confronta uma pessoa com uma ordem como essa, não há como ficar parado. Quando Deus fala, ninguém pode ficar paralisado. Mas Jonas não se levantou para ir para executar a vontade e a ordem de Deus. Ele levantou-se para fugir. Essa é a expressão que as Escrituras usam. Jonas levantou-se não para obedecer a Deus, mas para desobedecer a Ele. Levantou-se para fugir. A missão era desagradável a Jonas. A missão era declarar aos habitantes de Nínive que ela seria subvertida, que ela seria destruída, caso eles não se arrependessem. Nínive era uma cidade antiga da Assíria. Veja bem, não é da Síria, é da Assíria. Localizada a leste da Palestina, a cerca de 350 quilômetros de Bagdá. E Nínive realmente era uma cidade muito grande, com cerca de 95 quilômetros de circunferência. Cidade muito grande para aqueles dias. E Nínive era a capital do domínio assírio, povo guerreiro sanguinário, que colocava terror às nações em sua volta. Deus estava dando a oportunidade a Nínive, através de Jonas, de ouvir uma mensagem de alerta. Deveriam eles escolherem entre a vida e a morte, através de Jonas. Mas ele se levantou para fugir da face do Senhor. Jonas considerava difícil e muito perigosa aquela missão. Se esqueceu de que o Deus que lhe enviou lhe capacitaria para executar a tarefa. E ele agora resolve tomar um navio em direção contrária, um navio para Tarsis, segundo as Escrituras. Tarsis era a clássica Tartessus, na Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar. Era uma cidade muito rica e tinha um comércio florescente. Pagou a passagem e fugiu da presença do Senhor. A grande ilusão de Jonas, achando que poderia fugir da presença de Deus. Não há como fugir dos olhos penetrantes de Cristo, dos olhos penetrantes de Deus. Como diz o salmista, ainda que eu suba até as estrelas ou nas profundezas do oceano, lá estará o teu Espírito, a tua presença nos contemplando. Não há como fugir. Podemos fugir do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, do esposo, da esposa, fazer coisas escondidas de todos, mas dos olhos de Deus não há como fugir. No entanto, as Escrituras nos informam que Deus enviou uma tempestade, uma ventania contra aquela embarcação. Sem dúvida, as tempestades são inevitáveis na nossa vida. Elas chegam às vezes de surpresa, de forma inesperada. Você vai ao médico, quem sabe para uma consulta de rotina, e você sai de lá aterrorizado com uma notícia de uma doença incurável. Você faz um planejamento para sair de férias com sua família e infelizmente um acidente trágico aborda aquela viagem, trazendo muita tragédia. Quem sabe você acha que seu casamento, seu relacionamento está bem, está tudo em harmonia, e você simplesmente é pego de surpresa pelo abandono ou pelo divórcio.
São muitas as tempestades que sobrevêm à nossa vida. É um filho envolvido com drogas, é uma filha que tem uma gravidez indesejada. Então as tempestades da vida, elas vêm de maneira abrupta sobre nós. E essa tempestade agora veio sobre Jonas e sobre aquela embarcação. E essa tempestade, ela veio fora de época, foi uma tempestade inesperada. No encargo que fora dado, havia sido confiado a Jonas uma grande responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto para capacitá-lo para aquela missão e para ter êxito. Tivesse o profeta obedecido de imediato à voz de Deus e não questionado, teria evitado amargas consequências para ele e para as pessoas que estavam em sua volta. E o texto bíblico nos diz que o barco estava para quebrar-se ao meio. A reação imediata daqueles marinheiros foi de terror e de medo, mesmo sendo homens afeitos às tempestades do mar, experiente àquela situação. Mas a fúria do vento e da tempestade era tal que eles ficaram aterrorizados. Reconheceram que aquela tempestade estava fora de época. O navio estava em perigo e o naufrágio era iminente e certo. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa que está aterrorizada também. Aterrorizada com as tempestades da vida que sobreveio sobre ela, sobre você, meu amigo. Quem sabe você está passando por tormentas terríveis, avassaladoras sobre sua vida. E o desânimo, o medo, o terror se apoderou da sua vida. Aqueles marinheiros experientes, agora em pânico, lançaram um SOS para os seus deuses pagãos. E clamavam cada um ao seu Deus, e pagãos como eram, cada um tinha o seu Deus favorito, e eles passaram a gritar e clamar por estas entidades falsas. Mas os deuses pagãos não puderam aplacar aquela tempestade. A única alternativa agora era lançar a carga ao mar para aliviar o navio, para que ele não submergisse, para que ele não naufragasse. No entanto, as escrituras nos informam que Jonas desceu para o porão do navio. Jonas estava realmente em declínio. A sua descida parece que não tinha fim. Primeiro ele desceu para Jope, agora descia para o porão do navio. Quando uma pessoa se afasta da ordem de Deus, da orientação de Deus, realmente a sua queda é uma queda livre. E ainda ele teria uma queda muito mais profunda. O interessante é que ele desceu ao porão para dormir, segundo as Escrituras. E o texto original exclui a possibilidade de uma simulação. Ele foi para dormir profundamente. Dormir mesmo. Há uma possibilidade de que o real sono de Jonas foi devido a uma luta íntima que ele tinha em seu coração. Uma luta interna dentro de sua alma. Nem sempre dormir é um símbolo de tranquilidade, não é verdade? Tem um amigo que de vez em quando me liga, às vezes angustiado, cheio de medos. Ele diz: Paulo, vou me intoxicar de remédio e vou dormir. Uma fuga, né, que a pessoa encontra para fugir dos seus problemas, das suas angústias existenciais. Interessante que após Jesus ter sido preso e ele sabia que a cruz se aproximava, foi para o jardim do Getsêmani para orar. As Escrituras dizem que ele estava realmente deprimido, chegou a afirmar: minha alma está triste até a morte. Nunca os seus discípulos haviam visto seu mestre numa situação como aquela. E a Bíblia diz que eles dormiram em vez de vigiarem com Cristo. E o texto bíblico é claro, diz que eles dormiam de tristeza. Então, às vezes é um recurso que a pessoa encontra para fugir dos seus próprios problemas, de suas angústias, das suas dores, das suas lembranças. Mas o capitão do navio flagrou Jonas ali dormindo profundamente no porão. Era inacreditável, em meio à fúria das ondas, da tormenta, do vento, Jonas dormia profundamente. Jonas foi confrontado com a seguinte pergunta: que tens, dormente?
levanta-te, foram as palavras do capitão pagão para Jonas. O capitão pagão confrontando Jonas com as mesmas palavras que Deus o havia confrontado no início. Quando Deus disse, levanta-te, vai a Nínive. Agora o pagão, capitão pagão, ele faz a mesma afirmação, levanta-te para orar, para clamar ao teu Deus. As orações dos tripulantes daquele navio aos deuses pagãos não estavam conseguindo aplacar aquela tempestade. A tempestade tinha sido ocasionada pelo Deus verdadeiro, e aquela sobrenatural tempestade convenceu aos marinheiros de que um homem a bordo era faltoso, que um homem a bordo deveria ter cometido algum ato faltoso contra o seu Deus, e por isso agora sofriam aquela tempestade. E eles agora usaram de um recurso muito antigo, resolveram jogar sorte para ver quem era o homem culpado. Uma coisa eles sabiam, alguém tinha cometido alguma falta. Alguém era culpado e estava trazendo sérias consequências sobre as outras pessoas. Interessante que quando uma pessoa está ligada ao Deus verdadeiro, muitos outros podem ser beneficiados por aquela presença daquele homem ali junto aos demais. Mas quando um homem de Deus é faltoso, os demais às vezes sofrem as consequências também. Interessante que a sorte caiu sobre Jonas, e os tripulantes do navio questionaram a Jonas. Conta-nos tudo, declara-nos agora, imediatamente o que está acontecendo. Queriam saber a que Deus Jonas adorava. E ele teve que ser confrontado com perguntas terríveis. Deus havia colocado seu dedo sobre Jonas, porque havia fugido de Deus. Às vezes Deus coloca sua mão sobre nós também. Às vezes as tempestades que estão ocorrendo na nossa vida, nós somos os culpados, porque nos afastamos de Deus, afastamos do Senhor, não cumprimos a sua ordem, não obedecemos o seu mandado. Jonas contou tudo e os marinheiros ficaram com medo do Deus de Jonas. Agora ele foi confrontado por mais uma pergunta: por que fizestes isso? Terrível, né? Um homem de Deus, um profeta de Deus, ser corrigido, ser chamado a atenção por um pagão. Por que fizestes isso? E em sequência vem uma outra pergunta: o que faremos contigo? O que faremos contigo para que Deus, o teu Deus, se aplaque e acalme essa tempestade? Deixaram para o próprio Jonas decidir o que eles fariam. E o texto nos diz que o mar engrossava e se levantava cada vez mais, com toda a sua fúria. Jonas declarou: levantai-me e lançai-me ao mar. Aí a tempestade vai parar. Jonas, apesar de ser um homem faltoso, reconheceu que a falta era somente sua e não colocou as culpas em mais ninguém. Ele deveria sofrer a morte para que outros sobrevivessem, a semelhança do que Cristo faria mais tarde. Daria sua morte, sua vida, morreria para que outros pudessem ser salvos e para que outros sobrevivessem. É uma espécie de uma pessoa tipológica de Cristo. Ele declarou: porque eu sei que por minha causa. Então teve vergonha de confessar o seu erro, a sua falha diante de homens pagãos. Teve hombridade para fazer isso. Os tripulantes daquele navio ficaram convictos que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. E as Escrituras nos informam que lançaram Jonas ao mar, e cessou o mar a sua fúria. A calma sobre o mar veio subitamente. A presença de Jonas naquele navio quase causou a morte e tirou a vida de todos os marinheiros. Como disse antes, a influência de uma pessoa com Deus ou sem Deus pode afetar a vida de outras pessoas também. A presença do apóstolo São Paulo em uma outra tempestade, em um outro navio, no mar Mediterrâneo, salvou aquela tripulação. No caso de Jonas, ele quase que colocou toda a tripulação em perdição. E Jonas continuava descendo.
Primeiro desceu para Jope, depois desceu para o porão, agora desce para as profundezas do mar. Toda a história de Jonas é um verdadeiro milagre. E as escrituras nos informam que Deus preparou um submarino para Jonas. Uma baleia, ou seja, um peixe, segundo as escrituras, engoliu a Jonas. Muitos afirmam que foi uma baleia, mas a baleia, embora seja o maior animal marinho que conhecemos, talvez o maior animal que já existiu, ela tem a garganta muito pequena, come pequenos peixes, ela se engasgaria se comesse algo muito grande como Jonas. Inclusive não existe baleias no mar em que Jonas foi jogado. Existe sim o cachalote, que é uma espécie de baleia, que tem uma garganta maior e um estômago grande, e possivelmente foi um cachalote que teria engolido Jonas. Ocorreu um fato bastante interessante, em que um navio baleeiro estava pescando baleias, cachalotes, e na luta contra um cachalote, um dos marinheiros caiu no mar e desapareceu, mas horas mais tarde conseguiram capturar, matar essa baleia. Colocaram a baleia no convés do navio. No dia seguinte, começaram a tirar a gordura do animal, quando perceberam que algo se mexia dentro dela, e perceberam que ali estava um homem. Era o marinheiro desaparecido, que estava inconsciente, e ficou até inconsciente por muitas horas, voltou a si, depois não tinha lembrança de nada que havia acontecido, demorou muito para se recuperar. Esse homem chamava-se Bartley. Essa é uma história real que aconteceu, mostrando que há a possibilidade disso ter acontecido. Na verdade foi um milagre que ocorreu. Não vamos achar que foi algo natural, um milagre ocorreu ali. Deus permitiu que aquele submarino preparado por Deus capturasse Jonas. E o fato é que Jonas se encontrava no mais profundo abismo naquela hora. E as escrituras nos informam que Jonas orou das entranhas daquele peixe, no fundo do oceano. É uma pena que as pessoas às vezes têm que cair tão profundamente para poderem voltar novamente para os braços de Deus. Leiamos juntos a oração de Jonas, que nós encontramos em Jonas capítulo 2, dos versos 1 a 7 e o verso 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se encerraram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E o verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Deus ouviu a oração do seu servo no mais profundo abismo. Eu quero me dirigir a você, meu amigo. Quem sabe eu estou falando com alguém que se encontra num profundo abismo. Quem sabe a exemplo de Jonas você virou as costas para Deus. Quem sabe você está atravessando uma tempestade terrível na sua vida. Quem sabe você está achando que é o fim, que não há mais jeito na sua vida. Se Deus ouviu a oração de Jonas, o grito de Jonas nas entranhas daquele peixe, Deus pode ouvir o teu grito também, meu amigo.
Deus pode ouvir os teus gemidos. O meu Deus e o teu Deus é o Deus da segunda chance. Ele pode levantar você de novo. Ele pode tirar você desse abismo, desse buraco profundo. Ele vai te resgatar, Ele vai te salvar novamente. Eu tenho certeza disso. Quebranta teu coração na presença dEle. Se Deus salvou Jonas, Deus pode salvar você. Tenha certeza disso. E ore comigo agora. Querido Deus, que habitas em luz inacessível, que homem algum jamais viu e nem mesmo é capaz de ver. Um Deus que conhece o recôndito de nossa alma, as profundezas do nosso ser. Eu me uno a esta pessoa, Senhor, que ora comigo agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ouça o grito desesperado desse teu filho, dessa tua filha. Quem sabe ele ou ela se encontra à semelhança de Jonas no mais profundo dos abismos. Quem sabe estou falando com alguém que está envolvido com drogas, está prisioneiro das drogas, dos vícios, se envolveu com prostituição. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, está envolvida com dívidas profundas, se envolveu com agiotas. Meu Deus, salve esta pessoa, arranque ela das profundezas dessas trevas. Quem sabe essa pessoa está encarcerada. Quem sabe ela está doente num hospital, deitada num leito de enfermidade, achando que não tem mais jeito, que não tem mais saída para ela. A semelhança de Jonas, que achou que talvez não tivesse mais saída para ele, que havia passado de abismo para abismo, Senhor. Um abismo ia gerando outro abismo, mas o Senhor pôde colocar os pés de Jonas na praia novamente. Coloque os pés desse teu filho, dessa tua filha novamente na areia, na terra, firme, meu Pai. Dá uma segunda oportunidade para ela. Abençoa ela. Tira do coração dela todos os embaraços que atrapalham de te servir, de te amar, dedicar a sua vida ao Senhor, meu Deus. Nós confiamos em Ti e entregamos estas vidas na Tua presença, no nome de Jesus, cujo nome é sobre todo nome. Amém, Senhor. E amém.